Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vou fazer a correção dos exercícios que a gente trabalhou a respeito de Roma antiga. Se você não viu o vídeo ainda, provavelmente já está no canal. O vídeo da nossa aulinha sobre Roma antiga, onde você pode entender melhor o que a gente vai tratar, esses exercícios, tá bom? Esses exercícios são só sobre Roma. Eles normalmente caem em vestibulares, Enem, UERJ, e são importantíssimos para entender a formação do mundo ocidental e também para praticar as questões aí, principalmente vestibulares, que tem muita incidência de cair questões sobre Roma. Vamos para a primeira delas, questãozinha aqui, número 1, só centralizar. A história da República Romana, por mais de 2 séculos após a sua fundação, constituiu quase totalmente em guerras. Dentre as mudanças que se seguiram à destruição da monarquia, merece destaque corretamente qual alternativa, certo? Tá falando aí desse primeiro início, né, no iniciozinho da transição, no início da história de Roma, que era a monarquia, né, para a sua transição para o modelo que é o talvez que a gente estude mais, que é o modelo republicano da República Romana. Perfeito? Alternativa A. Com a revolução que derrubou a monarquia, o rei foi substituído por 2 cônsules eleitos ao mesmo tempo em que o Senado foi investido do controle sobre os fundos públicos e do veto aos atos da Assembleia. Alternativa A, né? Alternativa B. Com o advento da República, eclodiram conflitos entre patrícios e plebeus, sendo os primeiros pequenos agricultores, artífices e comerciantes, os segundos descendentes dos antigos chefes de clãs da época da monarquia. Não tá bem errado, né? A alternativa B, até porque, de fato, você vai ter conflitos entre patrícios e plebeus, é, mas os patrícios, né, não são os pequenos agricultores, né? Na verdade, está invertida a ordem aqui, então essa alternativa está errada. E a gente está falando da mudança, né, do fim da monarquia. Na luta entre os patrícios e plebeus, a primeira vitória dos plebeus foi a publicação da Lei das 12 Tábuas, que davam plenos poderes aos plebeus em detrimento dos poderes patrícios. Primeiro que não é detrimento dos poderes, a Lei das 12 Tábuas vai ser somente a escrita, né, dessas leis, que vai ser importantíssimo sim, mas obviamente não vai destituir os poderes dos patrícios, tanto é que eles depois vão perseguir, né, e até assassinar os irmãos Graco. Em 362 a.C., foi eleito o primeiro cônsul patrício por conta das lutas entre os patrícios e plebeus e a vitória dos patrícios, tá? Também não, os cônsuls eles já eram patrícios até então. A vitória final dos patrícios se deu com conta, né, da aprovação da Lei da Hortência em 287 a.C., que ficou estabelecido que as decisões da Assembleia se tornariam obrigatórias para todo o povo, com ou sem aprovação do Senado. Também não, tá errado, tá? Alternativa correta aqui, obviamente, a letra A. Vai ser destituído, né, o Tarquínio soberbo, e com ele vai ser o fim da monarquia, e a partir daí o governo vai ser exercido pelo Senado, e aí dentro do Senado você vai ter a estrutura dos 2 cônsules, tá, para fazer a administração da República Romana, tá? Tranquila? Alternativa, questãozinha fácil, tranquila. Vamos para a próxima, então. Então vamos lá, alternativa 2. A respeito das classes que compõem a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que os plebeus podiam casar-se com os membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguiu assim a carta de ascensão social. Obviamente que não, né? Inclusive, o direito de casamento entre patrícios e plebeus vai ter que ser conquistado, tá? B. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns
que conseguiam enriquecer-se por meio do comércio e atividade que lhes era permitida. Essa alternativa está correta, tá? Os camponeses, a maior parte dos patrícios eram camponeses artesãos, tá? Faziam a parte média ali da sociedade, tá? Eh, e de fato eles poderiam sim enriquecer eventualmente através do comércio. Perfeito? Os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios, alternativa C, acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos quando sua conduta moral não condizia com os seus a de seus protetores. Não, os clientes normalmente sim eram estrangeiros, tá? Que prestavam serviço para Roma, mas eles não eram transformados em escravos e, né, enfim, não eram protegidos necessariamente pelos patrícios. Os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando a revolta dos clientes que lutaram contra a exclusão social, não, obviamente que não, tá? Os patrícios vão seguir sempre no topo, apesar das lutas da plebe por reivindicações e direitos. Os escravos por dívida eram resultados da transformação de qualquer romano em propriedade outrem, o que ocorria para todos que violassem a obrigação de pagar os impostos que sustentavam o Estado expansionista. Não, na verdade, a maior parte dos escravos de Roma vai ser escravos por conquista, né? Escravos por guerra. Havia sim a escravidão por dívida, tá? É, mas essa ideia de posse de propriedade também não era bem estabelecida, tá? 3. Vamos para a alternativa correta na letra. No, perdão, vamos corrigir agora o exercício de número 3, tá? É, aqui, quando a notícia disto chegou ao exterior, explodiram revoltas de escravos em Roma, onde 150 conspiraram contra o governo. Em Atenas, acima de 1.000 envolvidos, em Delos e em muitos outros lugares, mas os funcionários governamentais logo as suprimiam nos diversos lugares, com pronta ação e terríveis torturas como punição, de modo que outros que estavam a ponto de revoltar-se caíram, né, em si. Diodoro de Sicília, sobre a guerra civil na Sicília. Um texto aí de 135 ou 132 a.C. É correto afirmar que as revoltas de escravos em Roma eram, né? Falando sobre especificamente as revoltas de escravos em Roma. Alternativa A, lideradas por senadores que lutavam contra o sistema escravista. Não, obviamente que não, gente. A escravidão era a base produtiva romana, então obviamente que os senadores não iam contra ela. Semelhantes às revoltas dos ilotas em Esparta, é, não necessariamente, tá? Porque no caso dos ilotas, é, eram regimes diferentes, tá? Na verdade, quando a gente fala dos ilotas, lembra, os ilotas eles foram subjugados pelos espartanos, mas a gente pode nem, talvez até chamar eles de um regime de servidão, porque os ilotas, eles podiam somente podiam se casar entre outros ilotas, né, fechado, mas a sociedade deles ficava meio que dentro da sociedade espartana, né, porque eles fariam os trabalhos que os espartanos não queriam fazer, só que muitos chegavam a praticar comércio, chegavam a praticar das mais diversas atividades, né, para que os espartanos pudessem se dedicar exatamente somente para a guerra, tá? Tendo que vai ser provocadas pela exploração e maus tratos impostos pelos senhores. Exatamente, né? O motivo principal dessas revoltas que vai ocorrer é pela exploração e maus tratos impostos, né? E faz com que ocorram essas revoltas em Roma. Desencadeadas pelas frágeis leis que deixavam indefinida a situação da escravidão, obviamente que não, eles não queriam leis melhores para a escravidão, pouco frequentes comparadas com as que ocorreram apenas no tempo de Solon. Também não, você tinha bastante revoltas, tá? Como a gente citou na aula, a grande revolta de Espartacus, que vai ser um ponto de inflexão na própria história de Roma. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Deixa eu só centralizar aqui. Aqui, pronto. É, Consideremos o significado da palavra república, vem do latim res publica, que quer dizer coisa de todos, denominada, portanto, uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo. No entanto, o que se observou na fase inicial da República Romana foi a instalação de uma organização política dominada apenas pelos patrícios,
não houve a distribuição do poder entre todos, pois a maioria da população, os plebeus, não tinha inicialmente o direito de participar das decisões políticas. Isso gerou grandes conflitos. Tá? É, por conta da situação acima mencionada, os plebeus iniciaram uma longa luta em busca dos seus direitos, sobre o qual é incorreto afirmar que, tá? As leis das 12 tábuas, ainda que favorecesse os patrícios, né, porque são só as leis escritas, serviu para dar clareza às normas e aos costumes. A lei da Canuleia autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, está correto? C. O comício da plebe deu aos patrícios o direito de decidirem pelos plebeus assuntos relativos aos interesses de ambos, né? Na verdade, essa aqui é a alternativa incorreta, tá? Isso não ocorreu. O comício da plebe não dava o patrício, né? Na verdade, os patrícios já meio que tinham o direito, né, de decidir sobre a plebe durante a maior parte da república até, né, até que você tivesse o ganho, né, de poderes por conta dos patrícios, dos plebeus nas lutas aí, principalmente elucidadas pelos irmãos Graco, tá? Então essa alternativa está incorreta. D. A eleição de magistrados deu aos plebeus a condição de ascenderem aos poucos aos principais cargos públicos, tá? De fato, isso vai acontecer. E a proibição da escravização por dívidas que fez com que nenhum romano fosse mais escravidado por conta das dívidas existentes. Isso vai acabar, tá? E vai ser um avanço para os plebeus, porque principalmente eles que acabavam devendo, né, e se tornando escravos por causa de dívidas. Isso não vai acontecer mais, tá? A partir da luta da plebe. Tranquilo? Então vamos agora para a questão de número 5. A partir do século III, o mundo romano havia cessado as guerras de conquista e reflexos negativos na economia e na mão de obra já se faziam sentir. Entre as dificuldades, pode citar-se corretamente, tá? Essa questão aqui, ela aborda a fase de expansão, na verdade não a fase de expansão, né? A partir do momento que Roma atinge o ponto máximo de expansão, né? E aí ele, a partir desse momento, começa a ir para o seu declínio. E aí, podemos afinar corretamente. A. A inflação causada pelos altos preços dos alimentos, dada a baixa produtividade, o aumento do valor dos escravos pela escassez da mão de obra. A alternativa já está correta, a letra A já veio alternativa correta. A partir do momento que Roma para de se expandir, e eu falei para vocês que a principal mão de obra era escrava, e a principal meio de adquirir mão de obra escrava era através da prática da guerra, quando eles param de guerrear, param de conquistar, e aí você tem uma redução significativa no número de escravos, tem uma redução significativa na produção de alimentos, o que faz com que o preço dos alimentos aumente, gerando inflação, certo? E como eu tenho menos escravos, porque eu estou conquistando, eu tenho o preço dos escravos aumenta, o que gera uma escassez de mão de obra também, que vai aumentar e agravar eventualmente a inflação causada no preço dos alimentos e criando cada vez mais dificuldades para Roma. Tá? Só a gente olhar para o exército romano, que era imenso, gigantesco, e a gente tinha que alimentar tudo isso. E como é que a gente alimenta umas tropas gigantescas com uma crise de alimento e um preço de alimento altíssimo? Tá? Isso vai fazer com que Roma eventualmente vai reduzir o seu exército, que vai enfraquecer eles militarmente, vai dificultar a proteção das fronteiras, que eram muito grandes, e tudo isso vai acarretando eventualmente a queda de Roma. Tranquilo? B. A derrota romana nas guerras púnicas. Na verdade, Roma vai vencer as guerras púnicas. C. Os altos impostos instalados após a conquista da Gália por Júlio César, para que fosse aumentado o número das legiões. As revoltas dos escravos, sendo a principal liderada por Espartacos. Na verdade, esses impostos não vão ser feitos logo após a conquista da Gália, né? É, apesar de você ter alguns impostos, sim. É, em Júlio César vai ser considerado um grande líder aí após o seu governo, né? No início do seu governo.
A deflagração a deflação, né, na verdade, no preço dos alimentos, pois os romanos, após as guerras de conquista, fizeram do Mediterrâneo a maré de Nostrum, intensificando o comércio com o Oriente, e esse comércio provocou a desvalorização dos produtos romanos. Na verdade, a gente acabou de ver que é o contrário, né? Não vai ser uma deflação, vai ser uma inflação dos produtos motivada pela falta de mão de obra, tá? É, Alternativa A, escassez de alimento no sul da Itália devido às erupções de Vesúvio, que causavam o soterramento da cidade da Pompeia, grande imigração de romanos para o Oriente em busca de uma vida melhor. Na verdade, como eu disse, a escassez de alimento ela vai ser motivada pela falta de mão de obra, escassez de mão de obra, nesse caso, mão de obra escrava. Vamos para a próxima alternativa, alternativa de número 6, Fitech. Durante toda a história, os homens criaram tecnologias, inclusive para proteger o corpo, buscando atingir os seus objetivos. Podemos ver um exemplo disso nas formações militares desenvolvidas pelos romanos, tá? O famoso escudo de tartaruga, é, ou textudo. Nessas formações, a aproximação com o inimigo era facilitada por grandes escudos empunhados na frente e em cima do corpo pelos soldados, como podemos ver na imagem acima representada. Sobre o período da República Romana, em que foram desenvolvidas as formações militares citadas, é correto afirmar que ele foi caracterizado, né? O que caracterizaria é, essas formações desenvolvidas, né? A. Pela expansão territorial, que levou ao domínio dos territórios na Europa e no Mediterrâneo. Bom, está correto, né? Não tem como dizer que essa alternativa está incorreta, tá? De fato, é, é durante o período da expansão territorial romana que você vai ter o desenvolvimento não só dessa, mas de diversas técnicas militares, tá? Como eu citei na aula, né? Você não viu, provavelmente tem no canal, você pode acompanhar. Inclusive, não só isso, mas a construção de ponte, ou na guerra contra Cartago, que você vai criar verdadeiras pontes levadiças para se prenderem nos navios cartagineses. Uma série de tecnologias militares que vão ser empreendidas pelo Império Romano, né, nesse seu período de conquista e expansão, certo? B, pelo governo dos grandes imperadores, que centralizavam o poder em todo o território romano. Não, pela predominância das assembleias populares e democracia conduzida pelos senadores magistrados, não vai ser a democracia que vai implementar e buscar desenvolvimento dessas tecnologias militares, né, principalmente como é citado nas formações pelos conflitos entre os plebeus e patrícios, visando a libertação dos escravos de origem africana. Não estamos falando de escravos de origem africana aqui, na verdade, a maior parte dos escravos eram de origem europeia, né, indo-europeia, ou germânica, como os gauleses, né, que a gente citou na aula e pelos tratados de cooperação entre os reis e senadores, para evitar guerras contra os bárbaros germânicos. A gente viu que, na verdade, na época da República Romana, a gente não vai ter mais a figura dos reis, pois ela vai passar a ser feito o governo pelos cônsules no Senado. Então, questão tranquila. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 7. Tranquilo? Aqui, só centralizar. Pronto. Leia o texto. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e mais nada. Lutam e pertencem para sustentar a riqueza e o luxo de outro, mas, embora sejam chamados de senhores do mundo, não têm um único torrão de terra que seja seu. É um texto aí do Tibério Graco, contido no livro de P.R. Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, um livro muito legal, tá? Vale a pena ler. Aí, para quem gosta de história, quer se aprofundar principalmente, tá? P.R. Anderson é uma referência nos estudos aí de história, tá? Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe romana, pretendiam, né? O que os tribunos da plebe pretendiam. Letra A, limitar a área de terras públicas, né, públicios, ocupadas por particulares e distribuir as mesmas aos cidadãos mais pobres, né, aos cidadãos pobres. Alternativa correta, tá? É o que eu falei meio que a ideia de uma reforma agrária, né, de distribuir essas terras, né, impedir
limitar, né, o número de terras que pode ser adquirido e, a partir dessa limitação, as que sobrarem, dividir ela em cidadãos para os cidadãos mais pobres. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver as outras alternativas. Limitar a área de latifúndios e distribuir terras públicas aos patrícios. Não, não eram os patrícios, porque os patrícios já tinham essas terras. Limitar o direito da cidadania romana aos habitantes. Também não havia essa ideia de limitar a cidadania romana. Limitar a excessiva expansão territorial derivada de uma prolongada política de conquista e anexação de terras. Também não, tá? Na verdade, a expansão era boa por conquistar mais territórios, tá? Para Roma. Limitar a expropriação dos latifúndios e estabelecer propriedades coletivas. Não queria limitar a expropriação, né, dos latifúndios. Pelo contrário, né, você queria dividir essas terras latifundiárias. Então, a alternativa correta, letra A. Tá? Vamos para a próxima. Alternativa número 8. E essa aqui eu vou ter que diminuir para centralizar, hein? Espera aí. Aqui. Estamos em um pouquinho maior. Na verdade está 8 e 9, né, aqui. Por isso que eu não consegui centralizar. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom então aqui só na 8. As guerras púnicas, conflito entre Roma e Cartago, que a gente tratou na aula, no século II a.C., foram motivadas qual o motivo da guerra entre esses esses dois povos, tá? Pela disputa do controle do Mar Negro e pela posse das colônias gregas. Obviamente não, a gente está falando de colônias gregas e também não foi localizado o Mar Negro. Pelo controle da região da Trácia e Macedônia e o monopólio do comércio no Mediterrâneo. Também não estão falando da Trácia e Macedônia, tá? Pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do comércio do mar Mediterrâneo. Aí sim estamos na alternativa correta. Tá? A Sicília ficava próxima às duas civilizações, tá? Bem próxima a Roma, mais, né? E era dividida e Roma e Cartago eram divididos pelo o mar Mediterrâneo. Então havia uma disputa principalmente pelo comércio no mar Mediterrâneo. Letra D, pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão de Siracusa a Cartago, também não, pelo conflito entre o mundo romano e a expansão, é, pelo mundo romano e expansão e o mundo bárbaro persa. Não, a gente está falando do Império Cartaginês. Tranquilo? 9. Na verdade, a 9 está repetida, né? Vamos ignorar e vamos para a próxima. Questão número 10. Tá. Na Roma Antiga, a expressão até tu, Brutus, foi atribuída a Júlio César, que, de acordo com suas fontes históricas, teria proferido no momento de seu assassinato. Nesse contexto, na história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido por... Tá, qual o motivo que levou Júlio César a tornar-se conhecido em Roma? Iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as chamadas Guerras Púnicas. Não porque Júlio César não vai ser conhecido pelas Guerras Púnicas. Na verdade, ele vai estar à frente da campanha, né, de conquista da região da Gália, tá? Criou o primeiro código escrito, denominado Lei das 12 Tábuas. Também não vai ser Júlio César que vai ser responsável por isso. Se adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, como o título de ditador perpétuo e censor vitalício, suscitando as lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado romano. Essa alternativa está correta. No momento que ele volta e derrota Pompeu, ele consegue se tornar um ditador perpétuo, tá? E censor vitalício, né? Ou seja, continua tendo a cadeira no Senado. Então, ele ganha poderes quase que absolutos em Roma, o que vai fazer com que ele empreenda uma série de mudanças significativas em Roma. Tá? D. Contribuiu com suas leis abolicionistas para a crise geral do escravismo, que abalou, não vamos ter leis abolicionistas nesse sentido, e propôs a Assembleia Romana seu projeto da reforma agrária. Não, isso vai ser feito pelos irmãos Graco, tá? Tranquilo? Então é isso, gente. Acho que deu para entender bastante a questão, as questões, né? Praticar um pouco os exercícios. Se você teve alguma dúvida, volta lá na aula, dá uma revisão na aula. Pode dar uma pesquisada na internet também, é sempre importante se aprofundar. Sem mais delongas aí, obrigado por você que acompanhou até aqui e continue seguindo aí o canal para mais aulas e mais conteúdos a respeito de história geral, história do Brasil. Obrigado e tchau!